Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao TN2. Vamos ver os destaques da edição de hoje. Funcionário morre após explosão de extintor de incêndio. A vítima fazia a recarga no equipamento. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da empresa. A revolta de um comerciante que já teve a loja arrombada 11 vezes em Jacaraípe, na Serra. Ele afirma que se sente abandonado pelo poder público. Quanto tempo você costuma ficar navegando na internet? O uso excessivo da rede social pode aumentar a ansiedade. E o TN quer saber, já limpou a sua bolsa hoje? Uma pesquisa apontou que ela pode ter mais bactérias do que dentro do banheiro. É agora no TN2. Um funcionário morreu dentro de uma empresa de extintores de incêndio na Serra. O equipamento explodiu quando estava sendo manuseado. O funcionário já teria sofrido outro acidente de trabalho antes. O acidente aconteceu nesta empresa de extintores em Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com a polícia, a vítima é um homem de 36 anos que não teve o nome divulgado. O funcionário trabalhava numa área da empresa que faz a carga dos extintores e teria morrido durante a manutenção de um dos equipamentos. A informação é de que a estrutura do extintor não teria suportado e se rompido durante o processo e provocado vários ferimentos no homem que morreu no local. Esta mulher trabalha próximo à empresa onde o fato ocorreu. Além disso, o homem era vizinho e amigo do filho dela. A autônoma disse que sempre via a vítima passar a caminho do trabalho. Ele foi o primeiro amigo do meu filho. Então meu filho está assim, está dilacerado. Veio do serviço assim, tá muito chorando, porque é uma amizade assim de tempo, né? E a gente já acostumou com ele, então assim, ele vai fazer muita falta pra gente. Ainda segundo Marli, o homem já tinha sofrido um acidente na empresa nos últimos meses. Poucos meses, ele ficou afastado, né? Até achei que tivesse um conjuntivite, mas não, ele estava de óculos escuro. Aí quando ele tirou o óculos, ele falou que tinha sofrido esse acidente, até então nem sabia. Ele colocou pratina no rosto, estava com o rosto inchado e estava com pontos no olho. De acordo com a Polícia Civil, o extintor manipulado pela vítima não estava vencido. A perícia foi acionada e um laudo sobre as causas da morte deve ficar pronto em 30 dias. Olha, nossa produção não conseguiu falar com a empresa durante todo o dia. Segundo a polícia, o caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidente de Trabalho. Criminosos do bairro da Penha em Vitória trocaram tiros com a polícia do Rio de Janeiro. O grupo fugiu para lá depois de uma operação no bairro aqui na semana passada. Hoje, 4 suspeitos foram presos. Carlos André de Jesus, de 19 anos, Elton Pontia Machado, de 24, Juan Alves Furtado, de 20 anos e Jean Finamone Bento, de 19, foram presos em Piúma durante um trabalho em conjunto das polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar. A operação é a continuidade da Leviatã 2, iniciada na quarta-feira no Complexo da Penha em Vitória. Todos eles, segundo a polícia, faziam parte de todo o esquema do tráfico na região. De acordo com as investigações, durante a operação de quarta-feira passada, o grupo decidiu fugir para o Rio de Janeiro, mas não foi sozinho. O quarteto recrutou uma espécie de soldados do crime. Lá no Rio de Janeiro, os soldados do crime se envolveram em uma troca de tiros com a polícia carioca. O episódio alertou a polícia do Espírito Santo, que se preparou para a possível volta dos criminosos. Nós conseguimos lograr êxito e identificar inicialmente 2 veículos. Os do tinham um comentário no Rio de Janeiro, né? Porque a gente tinha ciência do Rio de Janeiro. E após a primeira abordagem, esses 2 veículos, foi descoberto que poderia ter um 3º veículo. No domingo, enquanto retornavam ao estado na altura de Piúma, Elton, Jean, André e Juan desviaram do cerco da Polícia Rodoviária Federal e entraram no município, mas acabaram presos. Quando as equipes se aproximaram, eles começaram a fuga, né? Pularam muro, passaram por cima de telhado. Um deles, o André Capeta, foi para o mangue, né? Ele entrou no mangue, só que eu acredito que ele não sabia nadar, ele voltou, se escondeu
numa escola, e aí ao final eles conseguiram achar na escola, ele escondido dentro dessa escola. Ele entrou pela báscula do banheiro. A Operação Leviatã 2 segue em busca de outros nomes do tráfico que ainda estão em liberdade. Até agora, 39 criminosos foram presos. A operação tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas no Complexo da Penha e investigar ataques a empresas de fornecimento de alimento no sistema prisional, a ônibus e a carro de imprensa. O trabalho continua porque ainda tem atores a serem presos, a paz tem que voltar no local, nós temos que fazer com que essas pessoas entendam que é o Estado que tem o poder, né, de determinar as coisas, não o Estado paralelo. Olha, durante a ação também foi preso Igor Nascimento dos Santos, de 22 anos. Ele era procurado por tráfico de drogas e não havia sido encontrado durante a operação realizada na semana passada. Você já pensou em começar a segunda-feira indo trabalhar e ter o desgosto de ver a sua loja invadida pela 11ª vez? Pois é, um comerciante da Serra passou por isso e diz que se sente abandonado pelo poder público. Uma verdadeira bagunça. Foi assim que ficou o pet shop do Gustavo após mais um arrombamento. Fechou a loja no sábado, né? Chegamos hoje para poder estar trabalhando e identificamos que tinha uma prateleira no chão. Os bandidos entraram pela loja lateral, arrombaram toda a estrutura que tinha e gastaram um bom tempo para poder abrir esse buraco na parede. Além do prejuízo causado com o estrago dos produtos, o dono do pet shop vai ter que consertar a parede quebrada pelo suspeito. Foi por este buraco que o homem entrou. Dentro da loja, ele revira o caixa do estabelecimento. Um celular, acessórios do computador e uma balança foram levados do local. O proprietário contou que o pet shop funciona aqui na Avenida Abdo Saad há 2 anos e meio. E neste período foram 11 arrombamentos. O último aconteceu na madrugada de domingo. Ele disse que o suspeito arrombou esta porta de vidro e daqui teve acesso à parede lateral do estabelecimento. A gente já sofreu 11 arrombamentos, entendeu? Assim, a gente tem como sócio o bandido, porque ele vem a cada 3 meses em média fazer uma retirada. E toda vez que vem é esse transtorno e a gente não tem respaldo nenhum dos órgãos competentes. Com mais um boletim de ocorrência nas mãos, o empresário tenta continuar a manter o negócio aberto, mas também aguarda respostas do poder público. Assim, a gente não recebe a polícia aqui, não sei se tem inquérito de investigação, fui até a DPJ, o delegado não pôde me receber porque estava atendendo e assim, a gente fica sempre à mercê, né, dessa situação. A gente tem que sempre juntar forças para poder seguir em frente, porque se a gente não tiver força, a gente abandona e não continua, né? Bandido sócio é complicado, né? Olha, segundo a Polícia Civil, investigadores foram até o local para colher informações e na delegacia o comerciante foi atendido pelo escrivão onde fez o BO. As imagens e a perícia já foram solicitadas. Já a Polícia Militar afirma que conta com policiamento preventivo dia e noite e que está à disposição para debater ações de segurança a serem desenvolvidas na região. Um homem foi preso acusado de matar o amigo e esquartejar o corpo em Vitória. O ajudante de obras Joventino Augusto dos Santos, de 53 anos, foi preso em flagrante. Ele confessou ter matado a vítima com socos, depois esquartejou o corpo e colocou tudo em sacos plásticos. O crime aconteceu no bairro Mário Ciprestes. Vítima e suspeitos dividiam um aluguel da casa onde aconteceu o crime. O assassino, confesso, havia saído do presídio há 3 meses, após cumprir pena por estupro. Também já tinha passagem por homicídio em Minas Gerais. Joventino já está de volta ao presídio. E a seguir você vai ver que ficar muito tempo navegando na internet pode provocar ansiedade. Agora imagens ao vivo do trânsito na Ponte da Passagem. Um instante só. Fiscalização de bailes clandestinos em Vila Velha. Neste fim de semana, um policial militar ficou ferido durante uma dessas ações. Festas e bailes que não respeitam as leis da cidade têm sido alvo da fiscalização da Prefeitura de Vila Velha em 2019. De janeiro a outubro deste ano, já foram mais de 120 estabelecimentos fiscalizados. Alguns acabaram fechados, outros apenas autuados. Esta realidade faz parte da intensificação da Prefeitura de Vila Velha contra as festas clandestinas. No entorno desses locais, era muito comum
a violência, o tráfico de drogas, ou seja, as festas clandestinas criam condições para que essa violência ocorra de forma desenfreada. Só que nem sempre as operações são bem recebidas. Em Barra Mares, neste final de semana, um policial militar foi agredido com uma taça de vinho durante a operação. 2 pessoas foram presas. Com bebida alcoólica, pilotando moto. E o policial foi abordá-lo e foi agredido pelo rapaz. E aí, quando acontece a agressão, tem que haver a reação e a força instrumental tem que ser usada. O secretário reforça que a intenção do executivo não é cercear direitos ou censurar a cultura, mas cumprir a legislação visando a segurança nos bairros em que essas festas clandestinas acontecem. O jovem procura música, procura se divertir e ninguém quer que ele não se divirta. O que a gente está propondo é que essas pessoas que organizam venham à prefeitura. Nós vamos buscar alternativas para que as festas aconteçam. O policial militar foi socorrido e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ele recebeu vários pontos e já teve alta. E o fim de semana foi marcado por graves acidentes nas rodovias do estado. 3 pessoas morreram. Em Conceição do Castelo, a aeronave da PM precisou resgatar sobreviventes de uma batida que aconteceu na BR-262. Uma menina de 2 anos e uma adolescente de 16 foram socorridas pelo helicóptero. A mãe da criança e a irmã da adolescente não resistiram e morreram. Segundo a polícia, o condutor do carro perdeu o controle da direção e bateu numa pedra. Os pneus estavam carecas e ele não tinha autorização para dirigir. No sul do estado, uma criança morreu em outro grave acidente na rodovia S482 em Cachoeiro de Itapemirim. O carro estava lotado com 6 pessoas. O motorista perdeu o controle, capotou e atingiu um ponto de ônibus. Maria Vitória Altoé, de 7 anos, não resistiu e morreu no local. As vítimas foram socorridas para hospitais da região. E em Colatina, na região noroeste do estado, uma carreta com um bloco de granito tombou na BR-259. O bloco se soltou do caminhão numa curva e abriu uma cratera na pista. O acidente foi no sentido João Neiva. O condutor seguia da Bahia para o Espírito Santo e teve ferimentos leves. O trânsito segue em meia pista até a retirada do bloco. Olha, o bloco de granito já foi retirado, mas a via continua operando em pare e siga devido à cratera que se formou no asfalto. Agora eu queria saber, você costuma fazer as refeições assim? Com o celular na mão, teclando, olhando as novidades? E quando está com os amigos, consegue ficar sem dar aquela espiadinha nas redes sociais? Olha, cuidado, passar muitas horas online pode provocar ansiedade. On, off, on, off. Em tempos de novas tecnologias, de redes sociais, de diferentes formas de se comunicar, estamos cada vez mais desconectados do mundo físico e mais imersos na segunda tela, o smartphone. Não é não, Luciene? Você fica muito tempo no celular? Demais. Sempre tô com o celular, carregador extra por causa de ficar sem. Ei, você! Você mesmo, dá uma olhada aí do seu lado, vê se não tem alguém com o celular nas mãos. É quase certo que tenha, isso não é à toa. Um estudo feito pelos britânicos apontou que quando o assunto é consumo de redes sociais, os brasileiros estão em segundo lugar, ficando atrás apenas dos filipinos. Pois é, redes sociais e brasileiros, deu match. Para quem nasceu depois da internet, o tempo de uso pode ser ainda maior que a média nacional. Com a palavra, os nativos digitais. Quanto tempo por dia você fica com o telefone? Na mão, Instagram? A metade do dia. Pelo menos umas 12 horas. Pelo menos. E você? Pelo menos umas 10 horas. 10 horas. E você? Pelo menos umas 5, não tenho paciência. 5? E você? Menos que ela ainda, porque eu tenho muito sono quando eu chego em casa, eu só durmo. Se a Organização Mundial da Saúde recomenda 8 horas de sono e usamos mais de 4 com redes sociais, isso quer dizer que o brasileiro fica 25% do dia conectado nas redes. A ansiedade é inevitável. Não é não, doutora? Nossa, é muito, é demais. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que você está fazendo nesse telefone? Tô vendo a vida dos outros. Aí eu brinco e falo assim, aqui, vamos ver sua vida. Na verdade, você não está vendo a vida dos outros, né? Você está vendo a projeção que os outros querem que você veja da vida deles. Na Idade Média, na época da monarquia, a sociedade estava na era do ser. Ser nobre, ser próximo do rei ou ser plebeu.
Com a Revolução Industrial, entramos na era do ter. Ter um bem, um carro, um relógio, uma roupa. E com as novas tecnologias, os estudiosos defendem que estamos na era do parecer ser. Parecer ser rico, magro, feliz, parecer ter uma vida perfeita nas redes sociais. A gente vai no restaurante, tem um casal jantando, cada um no seu celular, mal se falam o jantar inteiro, mas quando você olha na rede social, tá lá uma foto linda tirada, como se fosse o casal 20 mais feliz do mundo, super interagindo. Quando o excesso de uso é prejudicial, é preciso buscar o equilíbrio. Por que não um detox digital? Se você está num ritmo muito frenético, o detox ele é necessário. Como se a gente pensar numa dependência, né? Você precisa às vezes de uma desintoxicação para tentar entrar no prumo. Lembram da Luciene? Pois é, ela tá tentando mudar. Eu tô pegando a rotina de ir em casa, no final de semana, tentar ficar menos, só quando é alguma coisa muito urgente de estar ali acessando. Mesmo, né? No próximo bloco a gente faz outro alerta. Você sabia que dentro da sua bolsa pode ter mais bactérias do que no banheiro? Isso mesmo, os detalhes já já. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, no Trevo de Goiabeiras. A gente volta rapidinho. O recado agora vai principalmente para as mulheres. Sabia que a sua bolsa pode carregar até 50 mil bactérias? Que agonia, hein? Uma pesquisa apontou que elas podem ser mais sujas do que um vaso sanitário. Essa eu quero ver, hein? Você tem o hábito de limpar a bolsa que usa no dia a dia? A carteira, a mochila? Não. Não. Bom, parece que esse hábito ou nunca acontece ou é pouco frequente. Mas se eu mostrar a quantidade de parasitas que esses objetos tão práticos no dia a dia podem conter. O pessoal não tem nem noção, né, de saber o que tem dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, né? Uma pesquisa inglesa mostrou que as bolsas, mochilas, carteiras podem ser mais sujas que um vaso sanitário. Em um desses objetos podemos encontrar cerca de 50 mil bactérias, sem contar nos fungos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Você vai num banheiro público e não usa aquele ganchinho, põe no chão ou em cima da cuba do vaso sanitário ou da própria pia, você está expondo a uma carga microbiana muito alta e você não sabe o que tem ali. Então, aquele 1% de micro-organismo que pode te fazer mal, de repente está ali. Ele pode te levar a um mal-estar, uma alergia, até uma diarreia que seja, se você expôs o teu objeto a um coliforme fecal e dali levou para dentro da sua casa, para sua mesa de jantar. Então, isso aí vai depender muito. Então, esse 1% que a gente tem que tomar cuidado. As carteiras e bolsas de couro como essa aqui tendem a cultivar mais bactérias e fungos do que as que são feitas com outros materiais. Além disso, 1 em cada 5 alças apresentam micro-organismos suficientes para causar algum mal à nossa saúde. Para se livrar desses parasitas, algumas dicas são importantes. A principal delas é manter as bolsas, mochilas e as carteiras sempre limpas. Uma vez na semana que seja, tentar higienizar a bolsa, esvazia, sacode. Uma bolsa de pano, talvez você consiga lavar ela até numa máquina de lavar. Água e sabão já é mais que o suficiente para evitar esse tipo de micro-organismo. Chegou em casa, evitar de botar em locais onde a gente vai fazer a nossa alimentação. Tem um local próprio para poder pendurar essa bolsinha. E não é só do lado de fora, não. A parte interna precisa da mesma atenção. O ato de carregar comida dentro da bolsa, às vezes cai um farelo, cai algum resíduo ali, e ali vai virando um foco para poder proliferar a matéria orgânica que está ali, que vai começar a alimentar esses micro-organismos. Então tem que se atentar muito a esse cuidado, principalmente mulheres com crianças, que aí, além de ter comida, muitas vezes vai ter uma chupeta, uma mamadeira que dali vai para a boca direto da criança, pode causar algum problema. Agora, por dentro do assunto, o pessoal na rua vai manter a limpeza dessas bolsas. Agora, né? Vou ter que limpar. Vou passar a fazer, com certeza. Depois disso, eu fiquei assustada mesmo. Todo mundo, né? Então fica a dica, dá sempre aquela faxina nas bolsas, nas carteiras e mochilas, faz muito bem à saúde. E a gente fica por aqui, muito obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil.